Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Agora nós vamos para 1 Coríntios, no mesmo capítulo 12. Primeiros Coríntios 12, 12. Tinha um menino que falava assim: estou ouvindo o farfalhar das páginas. Eu lembro. 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que maravilhoso é nós termos a elucidação daquilo que nós lemos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Que nós possamos nessa manhã, Pai, entender a Tua palavra, que o nosso coração se encha da compreensão daquilo que o Senhor quer nos informar, Pai. E que, segundo o que o Senhor nos informa hoje, nós possamos dar uma resposta pronta ao Senhor, Pai. Uma resposta rápida ao Senhor, Pai. Nos posicionando como nós somos chamados na palavra. E assim, a Tua obra, a Tua igreja, sendo fortalecida no Senhor e na força do Teu poder. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia iniciar essa palavra sem dizer quão grande alegria enche meu coração
entre o pastor Paulo e o pastor Antônio, juntamente conosco. Eu amo vocês e estávamos com saudades. Semana passada nós tivemos uma atmosfera doce no culto. O pastor Moisés Carvalho esteve aqui e trouxe uma palavra tão doce, tão suave, tão agradável, mas ao mesmo tempo tão confrontadora. E na semana anterior eu falei sobre Romanos 11, capítulo 11, verso 33 a 36, onde Paulo está, nos capítulos anteriores, dando uma aula de teologia, mas quando ele termina o capítulo 11, no verso 36, ele termina com uma adoração. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, nós entendemos que porque dele é a origem, por meio dele é o caminho, e para ele é o destino. A origem é espiritual, mas o destino também é espiritual. E por que o caminho não seria? Então nós falamos que para que nós possamos ter ou corresponder àquilo que o Senhor espera de nós, o nosso caminho, o trilhar o caminho é que vai determinar o destino. A nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, os nossos comportamentos, os nossos posicionamentos, as nossas palavras, as nossas ações determinam para onde nós estamos indo. E a vontade de Deus, o nosso destino profético, ele se cumpre segundo o caminho que nós estamos trilhando. Portanto, precisamos ter atenção naquilo que estamos fazendo dia após dia com o Senhor. Porque o Senhor é o maior interessado em que venhamos a fazer a sua vontade, para que possamos viver a sua plena vontade. E vivendo a sua vontade, nós alcançaremos a promessa, como diz lá em Hebreus capítulo 10, no verso 36. Precisamos de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. A promessa é o nosso destino, é aonde nós iremos chegar. Agora, uma das coisas mais importantes que nós precisamos observar na palavra acerca do nosso caminho e de como nós estamos vivendo o cristianismo nessa terra é a nossa vida em comunidade. Porque a vida em comunidade não é apenas um grupo de pessoas se reunindo em um domingo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, ou é um sábado, ou em um dia da semana, para ouvir uma palavra, para cantar alguns louvores, ir embora e viver a sua própria vida, olhando para o seu próprio umbigo. E não que isso não seja importante, nós precisamos cuidar de nós precisamos observar aquilo que o Senhor está falando conosco, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo em nós, no nosso interior. Mas nós precisamos entender a palavra do Senhor quando lá em Romanos capítulo 12, que nós acabamos de ler, fala que nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E isso não se resume à Identidade Church. Isso não se resume a nenhuma denominação cristã evangélica. Isso está muito além das quatro paredes de um templo, de um lugar como esse. Nós estamos falando da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao redor do mundo, que é composta por todos aqueles que entenderam o sacrifício da cruz e se entregaram ao Senhor Jesus e se entregam um pouquinho mais dia após dia. Nós precisamos entender que nós somos interligados. Como nós lemos no texto, se a orelha falar que não é orelha, não é porque ela falou que não é orelha que ela deixa de ser orelha. Uma vez que você entrou no Santo dos Santos, uma vez que você recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, não tem como você refutar isso. Não tem como você falar que não é membro do corpo, porque você já faz parte
desse corpo, você faz parte, você automaticamente foi alistado no exército de Cristo. E aí o que nós fazemos com o corpo de Cristo? Porque a palavra fala que quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Então, o nosso relacionamento, ele precisa ser muito bem esclarecido. O nosso relacionamento como igreja do Senhor precisa ser muito entendido no seu mais alto nível, porque falar que é a igreja do Senhor é algo muito elevado. Não é qualquer coisa. Não é falar que você frequenta um lugar. Não é falar que você crê nas Escrituras. Não é falar que você entende a palavra de Deus. Mas é viver na prática o amor fraternal. É viver na prática o amor filéu. É viver na prática o amor que foi demonstrado por Jesus naquela cruz. E agora, qual é a resposta que nós estamos dando? Porque quando um sofre, todos sofrem. Quando um sofre, todos sofrem. Nós sabemos, queridos, e falamos de boca cheia que a salvação é individual. A salvação é pessoal. E embora Deus tenha determinado dessa forma, nunca foi plano do Senhor salvar um da casa, mas o Senhor sempre planejou salvar a família. E essa família que nós vivemos e convivemos todos os dias, ela se expande para um ambiente espiritual, não que a família não seja, mas ela se expande para um ambiente espiritual. E hoje nós estamos aqui, famílias que saíram das suas casas e se reuniram para cultuar a Deus e receberam o entendimento de quem realmente nós somos. Nós somos membros uns dos outros. Para que nós possamos andar sobre essa verdade e entender o nosso relacionamento. Eu estava estudando, eu estava lendo, eu estava orando, e me veio assim, são 4 anos. É compaixão, é exortação, é oração. Eu falei, falta um ano, né? É mão. Porque a mão precisa estar estendida. Então, quando nós falamos de compaixão, nós estamos imitando Jesus quando ele se compadecia ou se compadece das nossas dificuldades. Nós precisamos deixar o individualismo de lado. Nós precisamos nos libertar de todo o egocentrismo. Nós precisamos pedir que o Senhor quebre o nosso orgulho e precisamos nos importar mais com os nossos irmãos. Porque se nós não nos importamos com os nossos irmãos, nós também não nos importamos com a igreja de Jesus. E não adianta falar que se importa, porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então a reflexão é: o que eu estou fazendo em relação ao meu irmão? E eu quero falar algumas coisas que nós fazemos em relação aos nossos irmãos. Primeiro, nós nos comparamos. E na comparação, a murmuração. E na murmuração entra a fofoca, o desprezo, a calúnia, a difamação. Bocas que nos foram dadas para abençoar, muitas vezes estão sendo usadas para falar mal, para amaldiçoar. E a palavra de Deus deixa claro que o Senhor abomina. Julgamos as atitudes das pessoas por aquilo que nós vemos, sem conhecê-las. E nós não conhecemos porque nós não temos interesse em conhecer. Nós não queremos saber. E aí, está tudo bem? Mais ou menos. Então tá bom, Deus abençoe. Eu
não quero perder tempo em ouvir o problema do irmão. Eu não quero me compadecer de algo que o que eu vou fazer? Isso não é problema meu. Ema. Nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos em Cristo. A Quinha falou aqui, eu quero reforçar, nós somos a noiva. Nós somos a noiva. E sabe o que a noiva faz? A noiva, ela se cuida. A noiva se cuida. A noiva se produz. A noiva se prepara para o noivo. E quando nós estamos falando algo sobre alguém que não edifica, nós estamos manchando a maquiagem da noiva. Quando nós falamos algo sobre alguém que vai difamar, nós estamos matando um pouquinho um órgão vital desse corpo. E se engana quem acha que está falando do outro e também não está recebendo as consequências de fazer isso. Afinal de contas, a pessoa não está nem ouvindo. Mas, meus irmãos, quando nós nos compadecemos, nós entendemos a autoridade que nos foi dada como igreja. Quando nós nos compadecemos e olhamos para alguém, e quando eu entrei aqui, eu estava aqui, eu fui cumprimentar os pastores, eu voltei, cumprimentei o Pavani, cumprimentei a Flávia com Elias, e eu virei, eu ouvi o Gabriel, mas eu também vi você. E o Espírito Santo de Deus falou que Ele está operando uma obra de restauração na sua vida. O Espírito Santo de Deus falou que Ele está operando uma obra de reconstrução de algo que foi destruído. Ele te ama e Ele quer que você se posicione para que Ele derrame sobre você tudo que Ele já tem preparado para você desde antes da fundação do mundo. Eu não me lembro o seu nome, mas Ele conhece você e Ele te chama pelo nome. Ele sabe exatamente o que está passando dentro de você. E um coração dilacerado não é difícil para o Senhor. O Senhor restaura todas as coisas. Se nós não nos compadecermos dos nossos irmãos, não há como haver a manifestação dos dons, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Quando nós fluímos nos dons, nós estamos permitindo que o reino do Senhor seja manifestado. Como a palavra fala, procure diligentemente pelos melhores dons. E eu estava perguntando para o Senhor o que esse texto está falando, porque ele começa falando dos dons, capítulo 12, começa falando dos dons, aí ele fala da unidade do corpo, e ele termina falando dos dons. O Senhor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que o corpo de Cristo, segundo a palavra de Deus, precisa crescer na formação do caráter de Cristo, mas ele precisa da manifestação dos dons para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, se nós entendermos o que é o corpo de Cristo, e se nós entendermos quem nós somos no corpo, nós vamos permitir. Sabe por quê? Porque nós não permitimos muitas vezes. Mas nós vamos permitir que o Senhor nos entregue tudo que Ele quer entregar para que o seu reino se estabeleça. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil viver uma vida para Cristo nessa terra. Não é fácil obedecer. Não é fácil ser cristão. Agora nós estamos ouvindo tudo que há por vir aí, tudo que está por vir. Todas as novidades que nós vamos começar a escutar sobre alienígenas e tudo mais. Por quê? Porque a palavra de Deus
já nos advertiu, a palavra de Deus já nos falou sobre seres parecidos com rãs. Isso é um estudo para um outro dia, para um outro momento, mas o Senhor Jesus está voltando. E sabe o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai buscar a sua noiva. Amém. E Ele espera a sua noiva pronta, adornada. E às vezes nós não temos a compaixão que Ele espera de nós. Por isso nós precisamos do segundo ão, que é a exortação. O que eu falei é que nós precisamos de exortação. A exortação nos corrige. A exortação quebra o nosso orgulho. A exortação nos torna mais humildes. A humildade faz com que o Senhor nos dê doses ainda maiores de autoridade. A exortação é indispensável para nós caminharmos segundo a palavra do Senhor nessa terra. Agora eu pergunto, como que você recebe uma exortação? Quantas pessoas nós conhecemos que na primeira exortação que recebe vai embora da igreja? E se for para uma outra igreja bíblica, glória a Deus, mas muitos estão indo para o mundo, muitos estão machucados, porque existe a exortação, mas existe a forma de exortar, e a forma de exortar é no Espírito, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Sabe como que eu corrijo José? Criança gera raiva na gente, sabia? Tem hora que você tem vontade. É uma raiva. Obrigado por discordar. Mas a hora que ele faz, eu falo, José, a varinha te aguarda. E ele fica esperando eu pegar a varinha, mas eu não pego na hora. Porque senão eu vou descarregar minha raiva dele. Mas depois que passou, eu respirei fundo. Tem dias que dá até vontade de chorar. Mas é necessário. A palavra de Deus fala que Deus açoita aqueles que Ele ama. E nós, no primeiro confronto, fugimos de Deus. No primeiro confronto, nós nos revoltamos com as pessoas. Quando alguém está fazendo algo contra você, o problema não é você. Entenda isso. Quando alguém está fazendo algo contra você, o problema não está em você. Agora, quando você está fazendo algo ou falando algo contra alguém, olhe para dentro de você. Aliás, esse exercício de olhar para dentro de si, ele precisa ser recorrente. Ele precisa ser em todo o tempo, todos os dias. Esses dias, nós estávamos num momento que é um momento bem corrido da escola. O Pietro sobe com os meninos aqui para o vestiário, espera os meninos tomar banho. Eu fico ali no quiosque, para as crianças terminarem de almoçar e começarem a ir no quiosque, para a gente poder esperar os pais que vêm buscar e as crianças que vão para a escola, daqui para a escola, esperar o horário dela sair. E eu estava lá, o Pietro não tinha chegado ainda, chegou o teacher. Ele falou, como que você está aí? Olhei, não tinha criança, olhei lá fora as crianças brincando, tinha acho uns 2 ou 3 no quiosque, mas os outros estavam ali na frente brincando de raquete com bolinha, não esqueci o nome do negócio. Vamos jogar uma partida de xadrez? Falei, vamos, teacher, vamos lá. Sentei para jogar a partida de xadrez. E eu fiquei sentado de costas para a porta do quiosque. De repente eu ouço uma voz doce e suave falando assim, amor, as crianças estão brincando, você está jogando xadrez. O que eu fiz? Eu engoli seco.
chefe. Engoli seco, respirei fundo e falei, ela está certa. Eu estou errado. Mas a minha natureza queria levantar e falar, dar um monte de desculpa. Não porque isso, não porque aquilo. Só eu faço isso, é verdade? Ninguém aqui faz isso. Paulo fala que há uma natureza em nós que ela tem uma inclinação para o mal. Desde Adão essa. Desde Adão. Nós precisamos de exortação, queridos. Muito mais do que nos levantarmos para exortar, nós precisamos ser exortados. Muito mais do que chamar atenção, nós precisamos ser chamados a atenção. Muito mais. Que o Senhor levante profetas Natãs que vão nos confrontar e vão falar aonde nós estamos errando. Porque às vezes de fato nós não vemos, às vezes de fato nós não enxergamos, mas o Espírito Santo de Deus se encarrega de operar o seu ministério, o ministério do convencimento. E aí ele nos convence. E sabe o que ele precisa para nos convencer? Ele precisa de corações ensináveis. Ele precisa de corações dispostos, de corações abertos. E o Salmo 51 fala que é o coração quebrantado, e contrito, e arrependido. Ele não despreza. Então nós precisamos ter compaixão, mas nós também precisamos de exortação. Mas pelos nossos irmãos, nós precisamos de ter uma vida de oração. Uma vez, um pastor lá na igreja em Piracicaba me chamou para orar pelos enfermos. E eu fui à frente para orar pelos enfermos. Eu e um outro pastor, eu olhei, abracei o outro pastor e falei, pastor, eu estou enfermo. Como que eu vou orar pelos enfermos? E o pastor me abraçou e falou assim, Jó foi curado enquanto orava pelos seus amigos. Eu entendi, obrigado. Às vezes nós não queremos orar, não queremos interceder, não queremos colocar as pessoas na nossa oração, porque nós achamos que nós somos os pobres coitados que precisamos de oração. E de fato nós precisamos de oração. Mas nós precisamos, com compaixão, orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em sua eficácia. E muitas vezes nós estamos tentando resolver situações e até nos compadecemos e vamos e exortamos e falamos, eu acho que você está passando isso por causa daquilo, e vamos lá, vamos alinhar e tal. E aí no terceiro ão, que é a oração, nós nos esquecemos e vamos tentar resolver de qualquer outra forma. Porque nós conhecemos fulano que pode ajudar dessa forma, eu tenho algo que eu posso te ajudar também, o ciclano pode nos ajudar dessa outra forma. Vamos juntando as peças, vamos fazer alguma coisa, vamos bolar uma estratégia, um movimento, vamos fazer algo, vamos levantar um evento. Deus só nos pede para orar. E segundo o que Ele falar, nós vamos fazer. E não o contrário. E não o contrário. Segundo o que o Senhor nos orienta, nós fazemos. E se Ele não orienta, nós não fazemos. Mas pastor, o boleto está vencendo. E eu preciso levantar o dinheiro para pagar esse boleto. Deus falou o quê? Para você esperar? Então espera no Senhor. Espera no Senhor. Não troque os pés pelas mãos, não faça aquilo que você não deve fazer. Você vai entrar em situações complicadas, você vai entrar em situações embaraçosas. Eu não estou falando para você não ter responsabilidade com as suas contas ou com a sua vida. Eu estou falando que nós só precisamos ouvir e obedecer, e não fazer para depois ouvir. Porque Isaías fala que os nossos pensamentos estão a
aquém dos pensamentos do Senhor. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Ele tem a forma de fazê-lo. Como a pastora sempre fala, o modus operandi do Senhor é totalmente diferente do nosso. Porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E o que eu faço agora? Eu me prostro diante dele, para que ele leve o meu pensamento, para que ele leve os meus caminhos, e eu entenda quais são os seus pensamentos e quais são os seus caminhos. Os pensamentos do Senhor não são aquilo que acham. Os pensamentos do Senhor não são aquilo que concluem. Os pensamentos do Senhor não são aquilo que falam para você. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Por quê? Porque qualquer conselho que seja humano, entenda, qualquer conselho que seja humano, não vai entender o que Deus já está fazendo nas regiões celestiais. Então, como a palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria, nós precisamos pedir os conselhos para aqueles que estão em conexão com o Senhor. E aí também está a beleza do corpo. Sabe o que está acontecendo? Eu tenho falado isso porque é algo que me alegra muito. Nós estamos ministrando primeiros passos. Eu estou ministrando primeiros passos para o Mateus e para a Thaís, que eu vou puxar a orelha deles hoje, porque eles falaram que nem hoje, não falaram, né? Deixa eles para mim. Estou ministrando primeiros passos para o Mateus e para a Thaís. O Pietro está ministrando para o Vinícius, né, Miriam? A Thalita ministrou para a Maju. A Miriam ministrou para a Mara. É isso, Mara? Agora nós começamos uma nova turma com o Pavani, com a Jéssica, com o Gabriel, com a Rayane. E o corpo está em movimento. Porque a palavra fala, lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que uns ele chamou para apóstolos, né, apóstolos? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa é a beleza do corpo. Os 5 ministérios trabalhando em conjunto para que haja esse movimento de um corpo que é vivo, formado por membros que são uns dos outros, não são membros individuais, não são membros isolados, não são membros que vêm buscar uma bênção e vai com a bênção embora e guarda a bênção numa caixinha para usar no dia oportuno. Não, nós somos membros uns dos outros. Então eu me compadeço da sua vida, eu te exorto quando necessário, mas eu preciso de exortação, e eu oro por você porque eu creio que há poder nas nossas orações. Quantos são os testemunhos que nós ouvimos e vivemos e experimentamos de pessoas que nós oramos e o Senhor fez? Aleluia. Olha para trás. Lá naquele cantinho, olha, pode olhar. Olha lá aquele menino lá. O dia que ele foi para a casa de recuperação, eu tomei um susto, porque eu conheço ele desde 10 anos de idade. Aí ele chegou de moto aqui. Falei, quem é esse rapaz? Deixa eu tirar o capacete, eu vou reconhecer. Tirou o capacete. Falei, não conheço. Aí ele foi chegando perto do quiosque, eu estava com uma família, ele foi chegando, eu tomei um susto. Era uma cabeça sozinha. Né, gente? De tão magro. E aí nós começamos a orar, porque na verdade é desde o princípio, é desde o começo, orando, e se desviou, e foi embora, e saiu, e ficou bravo, e não sei o que, e voltou, e foi para aquilo. Não, vamos orar, Deus vai recuperar, Deus vai fazer a obra, Deus vai restaurar. Domingo passado, nós saímos daqui, eu orei por ele porque ele tinha uma missão. E qual era a missão? Ele foi em uma igreja dar o testemunho dele. E eu fui lá ver, fui lá glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de restauração, o nosso Deus é um Deus de reconciliação, de renovo, e Ele ouve as nossas orações.
E a gente precisa entender o último ângulo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados a Deus. Está escrito isso? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para que haja... Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia as súplicas do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O que Tiago está falando? Está nos ensinando a prática de ser igreja. O próprio Tiago fala, se tem alguém passando fome, ele não fala para orar, ele fala para dar de comer. Ele está ensinando a prática de ser igreja. Estender as nossas mãos vai fazer com que talvez um abraço gere cura, porque a cura não está no abraço, mas está no Espírito Santo que nos move. Uma palavra pode gerar cura, pode gerar transformação. Quantas são as vezes os pastores que aqui estão podem afirmar comigo isso? A gente recebe alguém para conversar e a pessoa fala, e você fica ali, né? Ouvindo. E fala, e você chora junto e tal. Até agora não abriu minha boca, a pessoa só ela falou, tal. Aí acaba, vamos orar, vamos, aí a gente ora e termina. Obrigado por tanto conselho, obrigado por me falar tanto ao coração, você foi usado por Deus hoje. Não falei nada, mas o Espírito Santo de Deus que se move em nós é que faz a obra. A palavra de Deus fala que Ele faz tudo em todos. Nós precisamos crer na operação do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer isso porque... Não. Você está deixando de abençoar alguém, porque nós precisamos entender que não somos nós que fazemos. Nós temos o poder de abençoar, então temos também o poder de amaldiçoar, porque nos foi dado, nos foi delegado. A palavra fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. O Senhor, nosso Deus, é soberano, Ele não está lutando contra o diabo, Ele está acima de todas as coisas, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens, e agora nós precisamos nos posicionar como igreja, como diz a palavra, para que não haja divisão, e assim nós vamos vencer as astutas ciladas do diabo. Sabe o que acontece? Não poucas vezes, nós atribuímos a vitória às nossas questões pessoais, mas a vitória é do Senhor, a vitória é da igreja, a vitória é do reino dos céus. Deus vai me dar a vitória, e eu vou cantar. O que eu vou cantar? Sabor de mel. A vitória é do corpo. A vitória é
dos membros que estão entrelaçados em amor. A base do nosso relacionamento é o amor. E se nós entendermos o amor de Jesus, nós vamos começar a nos posicionar de uma forma diferente em relação a tudo que nós já vivemos. Eu sei que muitos têm dificuldades com algumas questões, por quê? Porque a construção, ela é algo que impregna. E muitas coisas em nós, que nós vivemos até hoje, nós agora precisamos de libertação. Precisamos de libertação. O pastor José sempre fala, eu me converti dentro da igreja católica. Aí eu me libertei dos dogmas católicos. Eu fui para uma igreja evangélica, precisei me libertar dos dogmas evangélicos. E quantos de nós temos uma dose de religiosidade dentro de nós, que nós precisamos nos libertar? E entender o evangelho puro e simples do Senhor, sem julgamentos, sem achismos, sem achar que somos melhores do que os outros. Nós somos todos iguais. Não se considere melhor do que o outro. Queridos, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso das suas orações. Quando nós falamos algo sobre alguém, na ausência desse alguém, nós estamos cometendo um erro muito sério. Pesos de palavras que se tornam orações contrárias. A nossa boca foi dada para abençoarmos. Então que nós possamos ter a consciência de quem nós somos, ter a consciência de onde nós estamos, e que nós possamos ter a clareza de onde nós vamos chegar. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou manifestando, vai me levar para onde? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso vai me levar para onde? Qual é o meu destino se eu continuar dessa forma? Falamos de adoração quinta-feira. E adoração não são momentos de louvor em um culto. Adoração é um estilo de vida. Agora, se eu não vivo uma vida de adoração, eu estou vivendo uma vida contrária a isso. E quando eu não adoro a Deus, eu aborreço o Senhor. As minhas atitudes, todas, o tempo todo, precisam adorar o Senhor. E se eu não estou adorando o Senhor, eu estou aborrecendo o Senhor. Eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Que nós possamos nos parecer com Cristo todos os dias, a cada momento, avançando, crescendo em Deus, alcançando a estatura de varões perfeitos, que nós não alcançaremos até que Ele venha. Mas enquanto isso, nós continuamos perseverantes na nossa fé. Enquanto isso, nós continuamos esperançosos e esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esperamos ansiosamente a volta do Senhor. Os dias são maus, as dificuldades estão aí, mas nós não podemos nos perder de quem nós somos e aonde nós estamos. Não podemos nos perder da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele tem nos colocado. Não podemos nos esquecer das obras maravilhosas realizadas na nossa vida, não porque nós nascemos, vivemos e existimos, mas isso foi feito desde antes da fundação do mundo. Todas as coisas já estão de antemão preparadas para que nós vivamos ela nesse tempo. E como Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Ele me chamou. Amém.
que você acha que você nasceu, Vanusa? Por que nós achamos que nascemos, quando nascemos, da forma que nascemos, aonde nascemos, que família nascemos e por que estamos aqui? O Senhor não faz nada por acaso, não existe acaso para o Senhor. A obra do Senhor é perfeita. Então foi, de fato, para esse tempo que nós nascemos. Agora, o que eu estou fazendo com o tempo que me foi entregue? Essa que é a pergunta. O que eu estou fazendo com o tempo que me foi entregue? Que caia por terra, em nome de Jesus, todo egoísmo, todo egocentrismo, todo individualismo, porque individualidade é um princípio. E que nós possamos crescer no Senhor, fortalecidos em amor, para a glória do nome do nosso Deus.